Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco de geologia e relevo do Brasil, tá? Claro que a gente também, para entender a geologia e o relevo do Brasil, a gente também tem que fazer um apanhado geral sobre esse tema, tá? Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, até não ficar cansativo, muita informação. Aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre relevo brasileiro, só que um pouco mais simples. Aqui a gente vai buscar se aprofundar, trazer mais detalhes nesse tema. E é um vídeo com ênfase principalmente para quem está focado nos concursos militares. Então, por isso que a gente vai se aprofundar mais um pouco. Se vocês quiserem assistir esse vídeo de relevo brasileiro, que é um pouco mais, vamos dizer assim, fácil, né? Não estou dizendo que o que a gente vai ver aqui não esteja fácil, vai estar tranquilo. Mas eu digo que o vídeo anterior, que eu postei aqui, ele é bem básico, é uma introdução sobre relevo brasileiro. Não é à toa que não é um vídeo tão longo. E aqui a gente vai buscar trazer mais detalhes desse tema. É claro que o básico vai ser importante também, até para aqueles que não lembram de ter estudado isso, ou então, por exemplo, nunca estudou, não teve contato até chegar ali ao nono ano ou até o ensino médio, tá? Com esse tema. Ok? Primeira coisa, a gente tem que diferenciar duas áreas que na verdade também se complementam, que é a geologia e a geomorfologia. As duas estão juntas, mas ao mesmo tempo são coisas diferentes. Quando eu falo geologia, gente, a geologia é a ciência que estuda a Terra, tá? Então ela vai estudar sobre os terremotos, sobre os vulcões, né? Sobre os minerais, os fósseis, né? Os falhamentos, tudo que está envolvendo a Terra desde a sua origem e toda a mudança que acontece na Terra ao longo do tempo. Então, a geologia é essa ciência que estuda a Terra desde a sua origem, vai estudar os minerais, as rochas, os fósseis, os vulcões, né? Tá muito ligado ali aos agentes internos, né? Que vão ajudar a formar, né? E até modificar o relevo. A geomorfologia está muito ligada à questão da forma desse relevo, tá? É o estudo daquele relevo em si e a sua forma. Eu até coloco uma imagenzinha aqui que aparece no livro Pequeno Príncipe, né, para a gente identificar o que é geologia e geomorfologia. A geologia, muitas vezes, vai focar na estrutura daquele relevo, tá? E vendo essa estrutura desde a sua origem, como ela se formou, quais agentes ajudaram a formar, né, aquele relevo. E aí como é a sua estrutura, essa parte interna. A geomorfologia ela vai olhar muito a questão da forma desse relevo, mas também essa geomorfologia, que está muito focada na forma, ela vai querer saber como é que é a origem, como é que é a estrutura. Então ela vai precisar da geologia. Por isso que eu falei que as duas se complementam. São ciências diferentes, mas as duas se complementam. Porque o cara que estuda a geomorfologia e está muito focado na forma, ele também quer saber como é que é a estrutura daquele relevo, como ele se formou, quais agentes, tanto externos, mas os internos, que estão ali ajudando na formação daquele relevo, tá? E é importante dizer que o relevo ele não é estático, ele está sempre em transformação. Então aquele morro, aquele planalto que você está vendo, naquela serra, ela vai se modificando ao longo do tempo. Só que essa percepção dessa dinâmica, dessa mudança, é numa escala de tempo geológico. Então demora a gente perceber essa mudança. Tá tendo agentes internos e externos ali, ó, modificando ele. Tá? Pode ter a chuva, o vento, ou então se for uma área que acontece em terremotos, né? Também esses abalos, né? Vão gerar uma modificação naquele relevo, tá? Beleza? E aí eu até trago ali uma definição, né? O relevo é o conjunto de formas naturais que foram geradas por agentes internos e externos. Então aquele morro que você está vendo, aquele planalto, aquela serra, né? Aquele vale, aquela forma de relevo que você está vendo, foram agentes internos e externos que geraram ele. E aí a geomorfologia vai estudar essa forma, vai tentar identificar essa forma, mas também vai precisar da geologia para entender a estrutura, né? O que gerou ele, qual agente interno ajudou a gerar, qual agente externo está modificando também ele o tempo todo, tá? E aí uma coisa muito importante, o relevo, gente, ele não é estático, tá? Você está vendo aquela forma de relevo ali,
né? E ele aquilo ali deve estar aí desde sempre. Não, às vezes foi formado há milhares de anos, né? Há milhões de anos. E pode ser que daqui a milhões de anos aquela forma de relevo não esteja mais ali, tá? Porque não é estático, está sempre em transformação, ok? Beleza isso aí? Bom, já que a gente conseguiu diferenciar aqui geologia e geomorfologia, que são duas áreas que se complementam, né? Vamos tentar aqui buscar uma diferença entre estrutura geológica e relevo, tá? Quando eu falo relevo, tá? Eu estou falando de planalto, planície, depressão, serra, vale. É o conjunto de formas que compõem a superfície do planeta. É o modelado, é a forma, tá? Então eu identifiquei que isso aqui é uma serra, eu identifiquei que isso aqui é um planalto, uma planície ou uma área de depressão. A forma. Só a gente voltar na imagem, olha a forma ali, é o conhecimento das formas. E vai buscar entender a evolução dessa forma também. Beleza? Quando eu falo estrutura geológica, é a parte interna desse relevo, que a sustenta. Então, qual é a rocha que está compondo aquela forma? Entende? Qual é a estrutura geológica que está compondo aquela forma? É um conjunto de rochas? É uma rocha em específico? Ela tem muito tempo? Ou ela é pouco tempo formada no tempo geológico? Tá? Então pode ser, aquela estrutura pode ser de uma rocha magmática, então foi formada através de eventos vulcânicos há milhares de anos. Ou é sedimentar, foi uma deposição ali de sedimentos que foi formando aquele relevo. Ou é metamórfica, ou o conjunto dessas. A estrutura é a parte interna. Eu tenho a forma e a parte interna, né, que vai sustentar esse relevo. Por exemplo, eu posso ter um planalto sedimentar. Eu posso ter um planalto de escudo cristalino. Um planalto sedimentar, qual é a estrutura desse planalto? Né? Sedimentos? Né? Rocha sedimentar? Que foi se compactando ali, depositando. Aí o outro é planalto cristalino. Escudo cristalino. Então, ele já foi formado muito mais tempo do que o outro aqui. O sedimentar. Muito mais estável do que o sedimentar. Tá? Lembrando, existem três grandes estruturas. Crátons, que a gente também chama aí de... quando esses crátons estão na superfície, nós chamamos de escudo cristalino ou maciço antigo. E a parte que geralmente está coberta por, às vezes, sedimentos, eles têm uma bacia sedimentar sobre ela, nós chamamos de embasamento cristalino. Vou mostrar na imagem, fica mais fácil, né? O que está ali embaixo da bacia sedimentar é o que eu já vou chamar de embasamento cristalino. Beleza? E vocês vão perceber que o escudo cristalino, ó, ele é muito antigo. E ele, geralmente, é uma estrutura mais baixa do que os dobramentos modernos. Olha o tempo. 4 bilhões, 2 bilhões de formação. Então tiveram tempo para se desgastar. Sofre processo de erosão e tudo mais. Tá? Agora, olha aqui, a bacia sedimentar foi formada pouco tempo, geologicamente, e embaixo dela vai ter um embasamento cristalino. Esses sedimentos foram ali se depositando, foi formando rocha sedimentar sobre o embasamento cristalino. Então, quando esse cráton estiver abaixo de uma bacia sedimentar, eu chamo de embasamento cristalino. Quando ele está na superfície, eu estou vendo, né, eu chamo de escudo cristalino. Isso aqui eu estou falando de estruturas, tá, gente? Ou chamo de escudo cristalino, maciço antigo ou crátons, tá? Mas também tem um crátons ali de embasamento cristalino. É importante entender aqui essas três grandes estruturas. Ok, gente? Tá? E o relevo ele pode ter uma dessas estruturas. Ok? Aí eu vou falar um pouco dessa primeira estrutura, os cinturões orogênicos ou dobramentos. Tá? Como são gerados os dobramentos? E aí lembrando, nós temos os dobramentos antigos e os dobramentos modernos. No Brasil, não há dobramentos modernos. Ok? Nós temos dobramentos antigos, geralmente são planaltos e serras. Então são formados há muito tempo, na casa de bilhões de anos. Tá? Existem os dobramentos antigos, de 1 bilhão a 500 milhões de anos atrás. Eles foram gerados por choque de placas em áreas de limite convergentes e tudo mais. Tá? Geralmente, é mais os dobramentos modernos que são gerados em áreas de limite convergentes. Tá? Esses antigos, eles são bem mais desgastados, têm menos altitude e hoje tem forma de planaltos e serras aqui no Brasil. Nós temos dobramentos antigos? Nós temos. Tá? Os dobramentos modernos, que é muito mais comum ser gerado em áreas de choque de placa, nós não temos no Brasil. São bem mais elevados, são mais recentes geologicamente, em torno de 200 milhões de anos.
tá? Então a gente está falando ali da era mesozoica, né, a cenozoica, tá? Período mesozoico e cenozoico. Então é recente, né? Cenozoico é tempo recente. O Andes, os Himalaias são dobramentos modernos e geralmente vão ter forma de montanha. Okay? Por isso que a gente fala, não tem montanha no Brasil e tal. Não temos. Não temos mais montanhas de dobramentos modernos. Tá? Nós temos planaltos, serras e aí alguns até chamam algumas formas de relevo de montanhas de dobramentos antigos. Mas não é uma forma muito correta. Tá? E acaba indo para um lado mais informal. Então a gente está vendo aqui uma estrutura geológica, os cinturões orogênicos ou dobramentos. Existem dobramentos antigos, nós temos no Brasil, e existem dobramentos modernos, esses nós não temos no Brasil. Porque os dobramentos modernos também geralmente vão se formar em áreas de convergência, em áreas limites convergentes. E o Brasil, que além de ter uma estrutura geológica muito estável, ele está no meio da placa sul-americana. Então a possibilidade de ter formado dobramentos modernos era zero. Tá? Ok? Olha aqui um exemplo de dobramento moderno, Himalaia, né? Assim como os Andes. Uma convergência de placas, placa indiana e a placa eurasiana, né? Um processo de subducção da placa indiana, faz um processo de dobramento, dobrando, e moderno porque é recente, tá? Essa formação. Você teve a direção ali da Índia em direção a essa parte da placa eurasiana, a placa indiana em direção à eurasiana, houve esse choque e uma formação de montanhas, recente no tempo geológico, tá? As bacias sedimentares é uma outra estrutura, tá? São formadas aí pela deposição de sedimentos em áreas de mares, lagos ou até sobre áreas de embasamento cristalino. Então tem lá o cráton ali e os sedimentos foram sendo formados sobre ele. O embasamento que fica no fundo da bacia, ele foi sofrendo ali deposição de sedimentos ao longo do tempo. Tá? Então, embaixo dessa bacia sedimentar, de rocha sedimentar, que foi sendo gerada através dos sedimentos que foram se acumulando ali, nós temos embasamento cristalino. Ele tem na sua estrutura rochas sedimentares que são porosos. Então, em áreas de bacia sedimentar, você vai encontrar muitas vezes aquíferos, vai encontrar alguns minerais, você vai encontrar muita matéria orgânica, você pode encontrar carvão. Essa porosidade das rochas facilita, às vezes, a entrada de água, tá? De muita matéria orgânica, de receber muita matéria orgânica junto com essa deposição que foi sendo gerada ali, tá? E aí, essa matéria orgânica, árvore ali que foi apodrecendo ao longo do tempo, ajudando na formação de um carvão vegetal, tudo mais. Então, nas bacias nós podemos encontrar minerais, petróleos e até aquíferos. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do aquífero Guarani, que está abaixo da bacia sedimentar do Paraná, tá? Pegando também a bacia do Chaco Paranaense. Ok? É o grande sistema aquífero Guarani ali, né? Um ponto importante aqui, senhores. A diferença de minerais e rochas. Não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, né? Os minerais estão presentes na rocha. Dificilmente você vai ver um mineral assim de forma isolada, tá? Vai estar agregado a uma rocha. As rochas são um agregado sólido e natural, constituído de minerais. Tá? O granito, por exemplo, ele é formado por 3 minerais: quartzo, feldspato e mica. Esses minerais vão estar no granito. Tá? Os minerais, como eu falei, não costumam aparecer de forma isolada, mas geralmente agregado a uma rocha. E o mineral ele vai ser uma forma cristalizada de um composto químico. Okay? Por exemplo, o quartzo ele vai ter 2 átomos de oxigênio e um de silício. Tá? Então, o silício muitas vezes vai estar da sua forma cristalizada. No mineral, outras características também são usadas para identificar ele. Então, a questão da cor, identificado pela cor, pela transparência, né? Pelo brilho, a forma cristalina, tá? Outras características para a gente identificar um mineral. Bom, já que a gente está falando de rocha, a gente tem que falar dos tipos de rochas. Essas rochas vão estar presentes aí nas estruturas geológicas que nós estudamos, tá? A rocha magmática ou ígnea, ela vai ser formada pela solidificação do magma. O magma que foi expelido por um processo de vulcanismo, um agente interno que está acontecendo ali, essa rocha vai, né, se formar depois dela ter o quê? Desse magma resfriar, né? Então, lembrando, essa solidificação do magma ali está ligada a um agente interno que é, por exemplo, um processo de vulcanismo. Tá?
E de certa forma vai haver uma formação de um relevo ali, pode ser uma montanha vulcânica, uma ilha, ok? O magma ele é expelido para a superfície ou ele pode ficar infiltrado na litosfera ali, uma parte mais submersa. Como são expelidos? Por vulcanismo, processo de dobramento, um choque de placas ali pode ter formações de grandes falhas e aí esse magma sair. Ou né, essas falhas também num processo de divergência, separação, e aí o magma acaba saindo. Tá? Então são expelidos pelo vulcanismo, dobramentos ou falhas. Tá? As que se formam em grande profundidade, as rochas magmáticas que se formam numa certa profundidade, nós chamamos de intrusivas, plutônicas ou abissais. As rochas magmáticas expelidas pelo vulcão, foi expelido pelo vulcão, nós vamos chamar de extrusiva. Tá? As intrusivas vão resfriar lentamente, aí nós chamamos de textura fanerítica. As extrusivas se esfriam muito mais rápido, porque as extrusivas estão na superfície, então esse contato com a superfície gera um resfriamento mais rápido, aí nós chamamos de textura afanítica. Aí a granulação dela vai ser muito mais fina do que a intrusiva. Aí deixa eu mostrar para vocês, olha lá, o granito é uma rocha intrusiva, fanerítica. Olha ali o granulado dela, o riolito, melhor dizendo, desculpe, é extrusivo, vai ser a fanítica. E o que está escrito lá mesmo? Olha lá, as extrusivas resfriam rápido, logo uma textura fanítica. Logo também há uma granulação muito fina. Né? Uma granulação muito fina. E a gente não está vendo a granulação na riólito ali. No granito a gente está vendo. E as rochas sedimentares, né? Formadas por sedimentos de outras rochas, logo depende do desgaste de outras rochas, sofrendo com agentes externos, né? Às vezes chuva, o vento, né? E tudo mais. Essa rocha anterior sofreu intemperismo, tá? Pode ser um intemperismo biológico, um intemperismo físico, químico. Foi transportada e se sedimentou. E esses sedimentos vão se acumulando, às vezes em lagos, mares, sofrendo uma pressão. Tá? Aí esse acúmulo, esse processo, a gente vai chamando de diágenese ou litificação. Vocês estão vendo a imagem ali, né? Esse processo, né, de deposição, compressão, né, e um processo de cimentação. A gente chama isso de diágenese ou litificação. Tá? E as rochas metamórficas, elas, por passarem por grande pressão e temperatura alta, a rocha vai sofrer uma metamorfose, uma mudança. Tá? Os agentes internos, presta atenção, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, são os que mais contribuem para suas mudanças, principalmente os processos vulcânicos. Tá? A rocha ela pode ficar mais cristalizada, mais dura, mudar a cor. Tá? Por exemplo, uma rocha magmática, como o granito, né? Após sofrer pressão e aumento da temperatura, ela pode virar um gneiss. Então, se ela está numa região vulcânica, onde a temperatura vai estar muito alta ali, ela pode se transformar num gneiss. Tá? E outra coisa, os cristais do granito também podem se alinhar por causa de uma pressão. Se a gente for parar para ver, olha ali o granito virando gneiss. Você está vendo que o granulado está diferente no gneiss e no granito? Porque sofreu possivelmente pressão e o granulado ele foi formando linhas. Sofreu um processo de metamorfismo. Olha o calcário para o mármore, também muda de cor. Né? O argilito para o xisto. Você vai ter mudança muitas vezes na cor. Pode se tornar uma rocha mais dura, mais cristalizada. Tá? Ou menos cristalizada, vai depender. Tá? Bom, importante falar de Brasil, porque a gente falou das estruturas geológicas, e das 3 estruturas geológicas nós temos apenas 2 no Brasil, que é o escudo cristalino, aqui ó, escudo atlântico, escudo do Guaporé, né, aqui no... e o escudo das Guianas, né, o Guaporé aqui no meio, o escudo das Guianas e o escudo atlântico, né, 3 grandes escudos cristalinos. E bacias sedimentares, que abaixo tem um embasamento cristalino. Os escudos cristalinos compõem 36% do nosso território, tá? E as bacias sedimentares, 64% do território brasileiro. Importante entendermos a nossa estrutura. E aí nós vamos ter planaltos, depressões, que vão estar de acordo com essas estruturas. Tá? Falar um pouquinho dos agentes internos e externos para a gente encerrar essa primeira parte. Tá? Os agentes do relevo, tá? Eles são forças que vão atuar sobre aquele relevo.
ok? Então ele pode ser interno ou pode ser externo. É ele que vai ajudar a formar e modificar aquele relevo. Então pode ser interno ou pode ser externo. Os agentes internos, eles são consequência de uma dinâmica da Terra, de uma mudança da Terra. A Terra está em movimento o tempo todo, a Terra não é estática. Vamos pegar as correntes de convecção que vocês estão vendo ali. Tá? Isso é o movimento que o magma está fazendo ali no manto. Movimento convectivo. Esse movimento convectivo, ele vai ser muito responsável por acontecer alguns agentes internos. E esses agentes internos vão ajudar na formação e até mesmo na estrutura daquele relevo ali que vai surgir. Por exemplo, está dando a corrente de convecção no manto. Olha ali o orogênese, tá? Esse aqui, ó, formação de montanhas. O que aconteceu no processo de dobramento? Porque está tendo o quê? Um movimento de convecção acontecendo ali. E vai fazer o quê? Que as placas ocorram um processo de convergência com elas. E aí vai ajudar na formação de montanhas. Então a corrente de convecção que acontece aqui embaixo vai fazer com que as placas se mexam. A placa mais densa vai sofrer um processo de subducção. E aí você tem uma formação de montanhas. Beleza? Isso eu estou falando principalmente dos dobramentos modernos. São mais recentes. Principalmente na divisão da Pangeia. Tá? Ok? Então a gente viu um agente interno, orogênese. Beleza? Que, por conta de uma consequência da dinâmica da Terra, de uma corrente de convecção que acontece constantemente, gerando esse processo de orogênese, você tem a formação de um relevo montanhoso. Os terremotos, por exemplo. O terremoto ele ocorre mais em áreas convergentes, mas também pode ocorrer em áreas com falhas muito ativas, em áreas de divergência. Pode acontecer em outros pontos de terremotos, mas acontece mais em áreas de convergência. Quando ele ocorre ali, choque, entre placas, ou um lugar que tem falha e houve um choque, e aí vai liberar uma energia. Esse local que a gente vai chamar desse ponto de encontro, nós chamamos de hipocentro. Vocês estão vendo na imagem aí, né? Ali uma falha e o hipocentro, certo? E o local na superfície logo acima, do hipocentro, nós vamos chamar de epicentro, é o local que vai mais sentir terremoto. No Brasil nós temos pouquíssimos terremotos, algo assim raríssimo. Primeiro que a gente está no meio da placa sul-americana e a nossa formação geológica é muito antiga e muito estável. Então dificilmente vai ter terremoto. Geralmente vai ter terremoto se ele for no Acre por conta da proximidade com os Andes, Minas ou Nordeste porque tem algumas falhas geológicas ali em rochas bem antigas que podem gerar uma certa movimentação, mas é um terremoto muito, muito baixo, né? Tem algumas falhas ali que podem, muitas vezes, ter algum choque e liberar energia. Terremotos podem gerar mais falhas. Às vezes já tem uma falha ali e às vezes esse terremoto faz com que a falha aumente. Tá? Podem gerar montanhas, ajudam no processo de formação de montanhas, porque de certa forma esse terremoto vai ser consequência de um choque de placas. E elevar, muitas vezes, áreas rochosas também. Uma elevação de uma área por conta de um terremoto. Claro que é um processo lento, não é assim do nada, tá, gente? Então, o terremoto ele é um agente interno que também está ligado a esse movimento das placas. Placas essas que estão se movimentando por conta da corrente de convecção. Beleza? Nós temos os falhamentos. As falhas podem ser de pequenos portes e com um deslocamento muito pequeno. Tem uma falha ali, pequeno porte, com um deslocamento muito pequenininho. Mas a longo prazo, no tempo geológico, essas falhas podem se tornar maiores, gerando assim os grandes falhamentos. Tais falhas podem fazer com que grandes blocos rochosos se desloquem para cima ou para baixo, tá? Então vou mostrar aqui para vocês isso aqui, ó. Olha o Rost e o Graben, né? Essas falhas que vocês estão vendo aqui podem fazer com que haja um movimento de cima para baixo, tá? E aí eu vou te mostrar um exemplo aqui no Brasil, podendo gerar vales ou serras, tá? Os blocos deslocados para cima nós vamos chamar de rostos e para baixo chamamos de grabens. Nós temos um grande exemplo no Brasil que é o Vale do Paraíba do Sul,
onde o vale é o Graben, e as serras do Mar e da Mantiqueira são rostos, vocês estão vendo ali. Olha o Vale do Paraíba do Sul, passando o rio ali, né? A Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, da Bocaina, né? Serra dos Órgãos, e olha todo o Vale do Paraíba ali. Vocês estão vendo Rochas e os Graben. Rochas, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra da Bocaina. O Graben, todo o Vale do Paraíba do Sul. E o vulcanismo, que é um agente também interno, ele acaba aparecendo também em áreas de convergência de placa, mas também em áreas de separação, área de divergência. Ambos os processos vão fazer com que o magma vá extravasar para a superfície. E aí pode ter uma formação de uma ilha, de uma montanha vulcânica, de planaltos vulcânicos. Tá? Ok, ali ó, a erupção vulcânica, a lava derramada, o magma solidificado, vai ter um aumento de massa vulcânica em volta, e você pode ter uma formação de uma montanha. O Monte Fuji ali, né? Presente é uma montanha vulcânica. Beleza? Ele está numa área também de várias convergências de placas, né? Então isso ajudou na formação do Monte Fuji. E aí, para a gente encerrar essa primeira parte, vamos falar dos agentes externos que modelam o relevo. Os externos, eles vão ajudar na esculturação e até na formação desse relevo. Então, além de ter um interno que vai ajudar a formar, os externos, eles vai, além de formar também, eles ajudam a esculturar. Tá? Então, essas forças exógenas, né, que a gente vai chamar de externas, surgem dessa relação atmosfera e superfície terrestre. Como é que ocorre esse processo de modelar? Então, a gente tem uma etapa ali. Geralmente você vai ter um desgaste daquela forma, gerado por um intemperismo. Nós temos 3 tipos de intemperismo: químico, físico e biológico. Beleza? Então essa rocha ali, aquela forma de relevo, tem uma rocha ali presente nessa forma de relevo, está sendo desgastada. Tá? Daqui a pouco a gente fala desses 3 tipos de intemperismo. Depois desse desgaste gerado do intemperismo, nós temos o processo de erosão. Essa rocha sofreu degradação, ela vai ser transportada. Ok? E aí pode ser água também ali sendo ajudando no transporte. Essa mesma água ajudou a sofrer o intemperismo e pode fazer esse transporte. E ela vai se sedimentar em algum lugar. Então a gente pode falar que há 3 etapas: intemperismo, erosão e sedimentação. O intemperismo é a alteração inicial realizada pelos agentes da atmosfera. E quais são esses agentes presentes na atmosfera e também, de certa forma, na superfície? Chuva, temperatura, raiz, os micro-organismos, né, na superfície. Nós vamos poder chamar isso também de meteorização. Tá? Então a chuva, a temperatura, as raízes da árvore, os micro-organismos, esses agentes da atmosfera e superfície, eles vão ajudar a gerar o processo de intemperismo. O intemperismo biológico é a ação de raízes e micro-organismos gerando dilatações da rocha. Gerou dilatação, essa rocha vai o quê? Se desfazer, né? E gerar um processo de degradação. O químico, você tem uma mudança na composição química dos minerais dessa rocha, muito por causa da água que está encontrada ali. E ajuda a gerar também um processo de degradação. E a física, ela está muito ligada à mudança de temperatura, ou pelo choque da água. Então, o vento ali também, né, muitas vezes, aí é um processo mais mecânico, né, que vai fazer esse intemperismo físico, ou pode ser uma questão de temperatura. Aí é um processo mais térmico, às vezes muito quente, também ajuda nesse processo de degradação dessa rocha. Tá? Ou às vezes também em lugares muito frios, né, e tudo mais. Essa temperatura ali, ela vai, de certa forma, ajudar muitas vezes na dilatação dessa rocha, na degradação dessa rocha. Vamos analisar esse caso aqui antes da gente encerrar essa primeira parte. Nesse deslizamento de terra, o que a gente pode analisar nela aqui? Tá? Possivelmente sofreu um intemperismo ali, né? Pode ser um físico, biológico ou químico. Pode ter tido alguma retirada de árvore, isso também facilita um processo de deslizamento, né? Muitas vezes até com árvores no local, se a chuva for muito intensa, você pode ter deslizamento. Aí se você tira as árvores, fica muito mais propício, aquele solo fica mais vulnerável, né? A chuva fica batendo ali, ó, ele é vulnerável a ter deslizamento. Mas o que eu acredito aqui é que havia árvores no local e a chuva pode ter sido muito intensa. Possivelmente a rocha ali sofreu um processo, né, de intemperismo, que aí basta ser identificado qual foi, se foi
o químico, né? Ali onde você tem árvores que vão fazer um processo de dilatação da própria rocha, né? Suas raízes. Então pode ter tido também o biológico. Tá? E em seguida as rochas vão se desagregar. Né? E aí você tem um processo de erosão pluvial, porque possivelmente foi uma chuva forte, que vai levar esse sedimento para algum lugar. Nesse caso foi em direção às casas. Né? Certo, gente? É uma análise ali sobre, depois de tudo que a gente estudou aqui. É uma análise até superficial, claro, mas é o básico, é o início, depois de tudo que a gente viu aqui. Bom, essa é a primeira parte do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá? É um vídeo longo, ainda tem outra parte, porque tem muita informação. Tá? Ok? Depois a gente vai falar um pouco de exploração mineral no Brasil, para que os minerais servem, vou mostrar alguns minerais aqui que são muito importantes no nosso dia a dia, e falar a classificação do relevo brasileiro, do Jurandir Ross, do Aziz Absaber e também de Haroldo de Azevedo. Valeu, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha com os colegas de vocês. Valeu, falou.